Ela o humilhou na frente de 200 pessoas com um desafio impossível: tocar piano como um mestre. Mal sabia ela que aquele faxineiro guardava um segredo que transformaria sua arrogância em choque absoluto. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. A voz de Isabela Monteiro ecoou pelo salão de gala. Risadas explodiram. Flashes de celulares acenderam como estrelas. Marcos parou de recolher as taças vazias. O carrinho de limpeza rangeu quando ele soltou a alça. Estou falando com você, faxineiro. Isabela estava a 3 metros dele. Vestido vermelho de R$ 15.000, champanhe na mão esquerda, sorriso cruel nos lábios. Atrás dela, o piano de cauda Steinway ocupava o centro do palco. 2.000 teclas de marfim refletiam as luzes do lustre. Você ouviu a moça, amigo? Toca aí. Um homem de smoking gritou. Mais risadas. Marcos olhou para o chão. Suas mãos tremeram. Luvas de látex azul, unhas limpas, calos invisíveis sob o tecido. O que foi? Perdeu a língua? Isabela deu 3 passos em direção a ele. O salto agulha martelou o mármore. Ela inclinou a cabeça. Estudou o rosto dele como quem examina um inseto. Pessoas como você adoram sonhar grande, não é? Mas a realidade é que você nasceu para limpar. Eu nasci para brilhar. Silêncio. 200 pares de olhos fixos em Marcos. Alguns gravavam, outros sussurravam. O gerente do hotel fez sinal para ele sair. Marcos não se mexeu. Toque uma nota, uma só. Isabela riu. Virou-se para os convidados com os braços abertos. Aposto tudo que ele não consegue. Marcos caminhou, cada passo pesado. Passou por Isabela sem olhar. Subiu os 3 degraus do palco. O piano o esperava. Ele tirou as luvas, dedos longos, mãos firmes. Colocou a mão direita sobre as teclas. O salão congelou. Como aquele homem invisível iria provar que Isabela Monteiro acabara de cometer o maior erro da vida dela? O toque frio das teclas queimou a pele de Marcos. Por um segundo, ele não estava mais no salão de gala. Não era mais o faxineiro invisível. Ele tinha 17 anos novamente. O Conservatório Nacional. Auditório lotado, 1000 pessoas de pé. Marcos curvava-se depois da apresentação mais importante da sua vida. Rachmaninoff, Concerto número 2. 15 minutos de pura perfeição. O maestro tinha lágrimas nos olhos. Você vai longe, garoto. Muito longe. Seu pai estava na primeira fileira. Uniforme de segurança ainda vestido. Tinha saído direto do trabalho. Aplaudia com as mãos acima da cabeça, orgulho estampado no rosto. Marcos desceu do palco. Abraçou o pai. Sentiu o cheiro de café e cigarro. Eu sabia, filho. Sempre soube. 3 meses depois, tudo desmoronou. O telefone tocou às 4 da manhã. Ataque cardíaco. Seu pai morreu no corredor do hospital antes da ambulância chegar. Marcos tinha 19 anos. Nenhum parente próximo. Nenhuma reserva financeira. A bolsa do conservatório cobria apenas as aulas. Não cobria aluguel. Não cobria comida. Ele tentou continuar. Trabalhou de garçom de dia. Estudava de noite. Dormia 4 horas. As mãos começaram a tremer durante as apresentações. Notas erradas. Ritmo quebrado. Os professores o chamaram. Marcos, você precisa descansar, precisa focar. Mas como focar quando o estômago doía de fome? A decisão veio em uma terça-feira chuvosa. Marcos estava na sala de ensaio, sozinho. Tocou a última música que seu pai ouviu ao vivo. Chopin, Noturno em Mi bemol maior. Lágrimas caíram sobre as teclas. Ele terminou a peça. Fechou a tampa do piano. Nunca mais voltou. 15 anos limpando o chão. 15 anos carregando lixo. 15 anos invisível. As mãos que um dia arrancaram ovações agora seguravam vassouras. O talento que prometia palcos internacionais agora esfregava banheiros de luxo. Marcos piscou. Voltou ao presente. Isabela o observava com os braços cruzados. Sorriso de desprezo. Os convidados esperavam o fracasso. Celulares apontados. Mas algo mudou no rosto de Marcos. Pela primeira vez em 15 anos,
Ele sorriu. Um sorriso pequeno, perigoso, cheio de memórias que ninguém ali fazia ideia que existiam. Seus dedos encontraram posição sobre as teclas. A postura mudou. Costas retas, queixo erguido. Ele não era mais o faxineiro. Era o prodígio que todos esqueceram. Marcos pressionou a primeira tecla. Um dó central limpo cortou o ar. O som preencheu o salão. Puro, cristalino, perfeito. Algumas conversas pararam. Ele tocou a segunda nota, mi bemol. Seus dedos deslizaram. A terceira nota veio, sol. Um acorde menor se formou. Espera, espera, espera. Isabela subiu no palco, saltos batendo forte. Ela ficou entre Marcos e o público. Virou-se para ele. Os olhos brilhavam de raiva. Você acha que vai fazer o quê? Me humilhar? Marcos não respondeu. Tocou outro acorde, mais complexo. 7 notas simultâneas. A harmonia encheu cada canto do salão. Isabela deu um passo à frente. Colocou a mão sobre as teclas. Bloqueou o acesso. Chega dessa palhaçada! Um homem de terno cinza gritou da plateia. Deixa o cara tocar, Isabela. Tá ficando interessante. Risadas nervosas. Celulares continuavam gravando. Isabela olhou para trás. Sua expressão mudou. Ela percebeu. Todos estavam assistindo, esperando. Se ela o expulsasse agora, pareceria covarde. Você quer tocar? Então toca. Mas quando você fracassar, e vai fracassar, eu quero você fora deste hotel, demitido. Entendeu? Marcos assentiu. Isabela desceu do palco. Voltou para seu lugar na primeira fileira, cruzou as pernas, bebeu o champanhe, sussurrou algo para a mulher ao lado. As duas riram. Marcos ajustou a posição no banco, respirou fundo, começou a tocar. Chopin, Noturno em mi bemol maior. A mesma peça do último dia no conservatório. As primeiras notas fluíram, suaves, melancólicas. Algumas pessoas na plateia reconheceram a música. Uma senhora de cabelos brancos inclinou-se para a frente. 20 segundos. 30. As notas ganhavam velocidade, complexidade. Os dedos de Marcos dançavam. Não havia hesitação. Não havia erro. 15 anos sem tocar, mas o corpo lembrava. Cada músculo, cada movimento. Como andar de bicicleta. Como respirar. Não acredito. Alguém sussurrou. Marcos chegou na primeira passagem técnica. Escalas rápidas, mão direita subindo, mão esquerda descendo, velocidade impossível, precisão cirúrgica. 3 pessoas levantaram os celulares, começaram a gravar de novo. Mas dessa vez não era para rir, era para registrar. Isabela parou de beber, colocou a taça na mesa ao lado. Sua mandíbula se contraiu. Ela olhou para o gerente do hotel, fez sinal. O gerente se aproximou. Ela sussurrou no ouvido dele. Ele assentiu. Caminhou em direção ao palco. Marcos viu pelo canto do olho. Continuou tocando. A música entrava na parte mais emocional. Notas longas, sustentadas, pedal pressionado. O som reverberava. Preenchia não só o salão, mas algo mais profundo. Memórias. Saudades. Dor. O gerente subiu os degraus, aproximou-se de Marcos, tocou seu ombro. Marcos parou de tocar. Silêncio abrupto. A música cortada no meio. Algumas pessoas na plateia protestaram. Deixa ele terminar. Uma voz feminina. Isso é ridículo. Um homem mais velho. Senhor, o evento tem cronograma. Preciso pedir que... Eu quero ouvir. A voz veio da última fileira. Um homem de uns 70 anos se levantou. Terno impecável, postura ereta, cabelos completamente brancos. Ele caminhou pelo corredor central. Todos o reconheceram. Alberto Mendes, dono da rede de hotéis, chefe de Isabela. Ele parou ao lado do palco. Continue, jovem. O gerente recuou, desceu do palco rapidamente. Isabela ficou pálida. Ela abriu a boca para falar. Nada saiu. Alberto olhou para ela, não disse nada. Não precisava. A mensagem estava clara. Sente-se. Fique quieta. Marcos voltou a tocar, mas algo mudou. A confiança cresceu. Os ombros relaxaram. Ele não estava mais provando nada.
Estava apenas tocando, fazendo o que nasceu para fazer. A música fluía como rio, natural, inevitável, bela. Isabela olhou ao redor. As pessoas estavam diferentes. Não riam mais, assistiam. Alguns tinham lágrimas nos olhos. A senhora de cabelos brancos limpou o rosto com um lenço. Um casal de jovens se segurava pelas mãos. Até os garçons pararam de servir, paralisados. Marcos chegou ao clímax da peça. As duas mãos trabalhavam em sincronia perfeita. Acordes poderosos. Melodia que subia e descia. Emoção em cada nota. Ele fechou os olhos. Não precisava ver as teclas. Conhecia cada uma. Sabia exatamente onde estavam. Como velhos amigos que nunca o abandonaram. A música começou a desacelerar. Voltou ao tema inicial. Suave, delicada, como um abraço. Marcos tocou as últimas notas. Deixou o som morrer naturalmente. Não cortou. Deixou o silêncio vir devagar. Suas mãos permaneceram sobre as teclas, imóveis. 3 segundos de silêncio absoluto. Então, palmas, uma pessoa, 2, 5, 10. Em segundos, o salão inteiro aplaudia. Não era educado, era genuíno, explosivo. Pessoas se levantaram, aplausos de pé, assobios, gritos de bravo. Marcos abriu os olhos, virou-se para a plateia. Viu rostos, expressões. Alguns choravam abertamente, outros sorriam. Todos o viam, realmente o viam. Pela primeira vez em 15 anos, Marcos não era invisível. Mas quando seus olhos encontraram Isabela, ela não aplaudia. Estava sentada, braços cruzados, rosto vermelho, maxilar travado. Ela o encarou com ódio puro, o tipo de ódio que nasce da humilhação pública, do orgulho ferido, da arrogância despedaçada. Ela se levantou, caminhou em direção ao palco, cada passo carregado de fúria. Os aplausos diminuíram. As pessoas perceberam. Algo estava prestes a acontecer. Isabela subiu no palco. Ficou cara a cara com Marcos. Você me enganou. Sua voz tremia, baixa, perigosa. Marcos a olhou nos olhos. Não recuou. Eu não menti sobre nada. Você nunca perguntou. Isabela agarrou o braço de Marcos. As unhas cravaram no tecido do uniforme. Ela puxou ele para perto, o rosto a centímetros do dele. Você acha que isso muda alguma coisa? Você ainda é um faxineiro, um ninguém. Marcos tentou se soltar. O aperto aumentou. Pessoas na plateia se levantaram. Alguns deram passos à frente. Alberto Mendes observava com os braços cruzados. Não intervinha, apenas assistia. Solte meu braço. A voz de Marcos saiu firme. Isabela sorriu. Um sorriso torto, venenoso. Ela não soltou, pelo contrário, apertou mais. Marcas vermelhas apareceram na pele dele. Ou o quê? Vai fazer o quê exatamente? O gerente do hotel subiu no palco novamente, dessa vez acompanhado de 2 seguranças. Homens grandes, uniformes pretos, expressões neutras. Eles pararam atrás de Marcos. Isabela finalmente soltou o braço dele. Deu 3 passos para trás. Ajeitou o vestido. Recuperou a compostura. Cavalheiros, escortem esse homem para fora. Ele não trabalha mais aqui. Um dos seguranças segurou o ombro de Marcos. Não foi agressivo, mas foi firme. Marcos olhou para Alberto. O idoso permaneceu imóvel, observando, avaliando, mas não disse nada. Marcos sentiu o peso da decepção. Por um momento, achou que alguém importante finalmente o veria, o defenderia. Espera! A senhora de cabelos brancos da plateia se levantou. Ela caminhou até o palco. Sua voz era suave, mas firme. Isabela, isso não é necessário. O jovem apenas tocou piano. Ele não fez nada de errado. Isabela virou-se para ela. Os olhos faiscavam. Dona Beatriz, com todo respeito, isso não é da sua conta. Estou tornando da minha conta. Esse comportamento é vergonhoso. Outras vozes se juntaram. Um homem de terno azul. Ela está certa, Isabela. Você está exagerando. Uma mulher mais jovem. Deixe o cara em paz. Mas para cada voz de apoio, havia 2 de silêncio.
A maioria dos convidados apenas observava, gravava, mas não se envolvia. Isabela deu um passo em direção a Dona Beatriz. Sua voz subiu de tom. Vocês não entendem. Esse homem me enganou, me fez de idiota na frente de todos vocês. Você fez isso sozinha. A voz de Marcos cortou o ar. Todos olharam para ele. O segurança ainda segurava seu ombro, mas Marcos não se importou. Ele olhou diretamente para Isabela. Você me desafiou, eu aceitei. Você prometeu se casar comigo se eu tocasse. Eu toquei, melhor do que você imaginava. E agora você está com raiva porque seu jogo virou contra você. O rosto de Isabela ficou roxo. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Procurava palavras, nada vinha. Então ela fez algo que ninguém esperava. Começou a rir, uma gargalhada alta, histérica, forçada. Casar com você? Você realmente achou que eu falei sério? Ela virou-se para a plateia, braços abertos, teatral. Gente, por favor, vocês acham mesmo que eu me casaria com um faxineiro? Foi uma piada, uma brincadeira inocente. Alguns convidados riram junto, nervosos. Outros permaneceram em silêncio, constrangidos. Isabela continuou. Ele toca piano bem. Ótimo. Parabéns. Isso não muda quem ele é. Não muda de onde ele veio. Pessoas como ele não pertencem ao nosso mundo. Nunca pertenceram. Nunca pertencerão. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras doeram mais do que qualquer violência física. Ele olhou ao redor. Buscou aliados. Dona Beatriz desviou o olhar, constrangida. Os que o defenderam minutos atrás agora estudavam os próprios sapatos. Alberto Mendes permaneceu imóvel, sem expressão. O segurança puxou Marcos gentilmente. Vamos, amigo. Não vale a pena. Marcos não resistiu. Caminhou em direção aos degraus do palco. Suas pernas pesavam, cada passo era um esforço. Ele desceu, passou pelo corredor central. 200 pares de olhos o seguiram, alguns com pena, outros com alívio, a maioria com indiferença. Quando Marcos chegou perto da saída, ouviu a voz de Isabela atrás dele. E não pense em processar por difamação ou algo assim. Meus advogados são os melhores. Você não tem dinheiro nem para pagar a consulta inicial. Marcos parou, virou-se, olhou para ela uma última vez. Isabela estava no palco, sob os holofotes, linda, poderosa, intocável. Ele quis dizer algo, quis gritar, quis fazê-la entender. Mas que diferença faria? Pessoas como ela nunca entendiam, nunca aprendiam. Ele saiu do salão. A porta se fechou atrás dele. O som dos aplausos e conversas foi cortado. Silêncio. Marcos estava no corredor de serviço. Luzes fluorescentes, chão de cimento cinza. O contraste era brutal. Minutos atrás estava sob aplausos. Agora estava sozinho, esquecido. Ele caminhou até o vestiário dos funcionários, abriu seu armário, pegou a mochila velha, verificou se tinha tudo, carteira, celular, foto do pai, tudo ainda estava lá. Ele fechou o armário, não bateu a porta, apenas a empurrou até clicar. Daniel, outro faxineiro, entrou no vestiário. Viu Marcos. Seu rosto mostrava preocupação. Cara, eu vi tudo. Todo mundo viu. Os vídeos já estão circulando. Marcos não respondeu. Colocou a mochila nas costas. Daniel continuou. Você tocou muito bem. Tipo, muito mesmo. Não sabia que você... Ninguém sabia. Marcos passou por ele. Caminhou em direção à saída dos funcionários. Daniel o seguiu. Espera, você vai fazer o que agora? Marcos parou na porta. Olhou para trás. Daniel era um bom cara. Trabalhava há 8 anos no hotel. Tinha 3 filhos. Acordava às 5 da manhã todos os dias. Nunca reclamava. Nunca questionava. Apenas trabalhava. Sobrevivia. Não sei. Marcos empurrou a porta. Saiu para a rua. A noite estava fria. Chovia fino. Aquela chuva quase invisível que molha aos poucos. Ele começou a andar, sem direção específica, apenas andando, longe do hotel, longe das luzes, longe das pessoas que o aplaudiram e depois o abandonaram.
Seu celular vibrou. Notificações. Ele ignorou. Vibrou de novo e de novo. Ele parou embaixo de uma marquise, abriu o celular, redes sociais. Alguém tinha postado o vídeo dele tocando. Já tinha 50.000 visualizações, 100.000. Os números subiam enquanto ele assistia. Os comentários rolavam. Que talento incrível! Quem é esse cara? A mulher de vermelho é horrível. Alguém sabe o nome dele? Marcos fechou o celular, guardou no bolso. Comentários na internet não pagavam aluguel, não colocavam comida na mesa, não mudavam nada. Ele tinha 38 anos, sem emprego, sem economias, sem perspectiva. Tocar piano bem não significava nada no mundo real. Isabela estava certa sobre uma coisa. Ele não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceu. Ele olhou para o céu. A chuva caía no rosto. Fria, limpa. Ele fechou os olhos. Deixou a água escorrer, lavar, talvez levar junto a humilhação, a dor, a vergonha, mas não levou. Nada nunca levava. Marcos abriu os olhos. Continuou andando. A rua estava vazia. Apenas ele e a chuva e a noite fria. Ele tinha uma decisão a tomar. Desistir de vez. Aceitar que Isabela estava certa. Que seu lugar era nas sombras. Invisível. Esquecido. Ou... Ele não sabia ainda qual seria o ou, mas algo pequeno acendia dentro dele. Uma faísca. Raiva, talvez. Ou orgulho ferido. Ou simplesmente cansaço de ser pisoteado. 15 anos ele se escondeu. 15 anos enterrou seu talento. Seu pai não criou um covarde. Não criou alguém que aceitava a humilhação calado. Marcos parou de andar. Ficou parado no meio da calçada. A chuva aumentou. Encharcou sua roupa. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, pensando, processando, decidindo. Marcos chegou em casa 2 horas depois. Um quarto e sala em bairro distante. Aluguel atrasado, geladeira vazia. Ele jogou a mochila no sofá. Não acendeu as luzes. Sentou no escuro. A chuva batia na janela. Gotas escorriam pelo vidro como lágrimas. Ele tirou o celular. A tela iluminou seu rosto. O vídeo agora tinha 2 milhões de visualizações. 2 milhões de pessoas viram seu momento de glória. E sua humilhação logo depois. Comentários novos apareciam a cada segundo. Esse cara merece oportunidade. Alguém contrata ele. Que injustiça. Palavras vazias. Ninguém realmente faria nada. Amanhã seria outro vídeo viral. Outra história triste. Ele seria esquecido. Marcos jogou o celular no sofá. Levantou. Foi até o armário. No fundo, embaixo de roupas velhas, havia uma caixa de sapatos. Ele a pegou, soprou a poeira, abriu. Fotos, dezenas delas. Marcos jovem, no conservatório, no palco, recebendo prêmios, ao lado do pai. Sorrindo, vivo, cheio de futuro. Ele pegou uma foto específica. A última apresentação. Seu pai, na primeira fileira. Marcos curvando-se. Aplausos eternizados em um segundo congelado no tempo. O que eu faço agora, pai? Silêncio. Apenas chuva. Marcos colocou a foto no bolso da camisa. Fechou a caixa. Ia guardá-la de volta quando viu algo. Um envelope amarelado, esquecido no fundo. Ele o pegou. Reconheceu a letra. Seu pai. A última carta que recebeu dele. Escrita 1 semana antes de morrer. Marcos nunca teve coragem de abrir completamente. Leu as primeiras linhas no enterro. Não conseguiu continuar. 10 anos se passaram. O envelope ainda estava aqui, esperando. Ele sentou de volta no sofá. Respirou fundo. Abriu o envelope. Tirou a carta. 3 páginas. Letra tremida, mas legível. Meu filho, se você está lendo isso, algo aconteceu comigo. Não fique triste. Vivi uma vida boa. Você foi a melhor parte dela. Quero que saiba de uma coisa. Eu poderia ter sido muitas coisas. Tive oportunidades quando jovem. Poderia ter estudado, viajado, mas escolhi a segurança. O salário garantido. O medo me prendeu. Marcos pausou. Limpou os olhos. Continuou lendo. Não cometa meu erro. Você tem um dom. Um talento que vejo uma vez por geração.
Não deixe o mundo apagar isso. Não deixe pessoas pequenas te fazerem sentir pequeno. Você nasceu para palcos, para multidões, para fazer as pessoas sentirem algo verdadeiro. Não desperdice isso por medo, por dinheiro, por segurança. Eu desperdicei. Vivi seguro e morri vazio. Não faça o mesmo. As mãos de Marcos tremiam. Ele virou a página. Tem uma coisa que nunca te contei. Eu era músico também. Tocava violão. Tinha uma banda. Sonhava com discos, turnês. Então sua mãe engravidou. Eu casei. Arrumei emprego fixo. Abandonei a música. Achei que estava sendo responsável, maduro. Mas a verdade, eu estava com medo. Medo de fracassar, medo de tentar e não conseguir. Então não tentei, e me arrependi todos os dias. Marcos não conseguia parar de ler. Absorvia cada palavra. Filho, você vai fracassar às vezes. Vai cair, vai se machucar. As pessoas vão te decepcionar, vão te humilhar, mas isso não importa. O que importa é você acordar no dia seguinte e tentar de novo. E de novo. Até conseguir. Por que desistir? Desistir é fácil, qualquer um desiste. Mas continuar, isso é coragem, isso é honra. A última página tinha apenas algumas linhas. Não importa onde você esteja quando ler isso. Não importa quão fundo tenha caído. Você sempre pode se levantar, sempre pode tocar de novo, sempre pode ser quem nasceu para ser. Eu acredito em você, seu pai que te ama. Marcos dobrou a carta. Guardou no envelope, colocou na mesa, levantou, caminhou até a janela. A chuva parou. A cidade brilhava lá fora. Milhões de luzes, milhões de vidas, cada uma lutando sua própria batalha. Ele pegou o celular, procurou um nome nos contatos. Professor Augusto, seu antigo mentor. Não falavam há anos. Marcos hesitou, o dedo sobre o botão de ligar. 3 da manhã. Tarde demais para ligar, ou cedo demais. Dependia da perspectiva. Ele apertou o botão. O telefone tocou. 1 vez, 2, 3, 4. Marcos ia desligar. Então, uma voz rouca atendeu. Alô? Professor Augusto? É o Marcos. Marcos Oliveira. Silêncio do outro lado. Então. Marcos, meu Deus, eu vi o vídeo. Você tocou, depois de todos esses anos. Você finalmente tocou. A voz do professor tremia. Emoção clara. Marcos não esperava isso. Eu preciso da sua ajuda. Qualquer coisa. O que você precisa? Marcos olhou pela janela. A cidade, as luzes, as possibilidades. Ele respirou fundo. Tomou a decisão. Preciso voltar a tocar. De verdade. Não só uma vez. Preciso ser músico de novo. Você pode me ajudar? Do outro lado da linha, professor Augusto riu, uma risada leve, cheia de alegria. Eu estava esperando essa ligação há 15 anos. Marcos chegou ao apartamento do professor Augusto às 7 da manhã. Um prédio antigo no centro, 3º andar sem elevador. Ele subiu as escadas. Cada degrau ecoava. No último andar, uma porta de madeira escura. Ele bateu. 3 toques firmes. A porta abriu. Professor Augusto estava diferente, mais velho, cabelos completamente brancos. Óculos de armação grossa, mas o sorriso era o mesmo. Caloroso, genuíno. Ele abraçou Marcos. Um abraço longo, apertado. Entre. Fiz café. O apartamento era pequeno, mas cada canto tinha história. Partituras espalhadas, fotos de alunos nas paredes. Um piano vertical ocupava a sala. Marcos reconheceu o instrumento. Tocou nele dezenas de vezes quando estudante. Senta, vamos conversar antes. Eles se sentaram à mesa da cozinha. Xícaras de café fumegante. Professor Augusto estudou o rosto de Marcos. Via além do cansaço, via além da derrota. Você está pronto dessa vez? Porque voltar ao mundo da música não é fácil. 15 anos é muito tempo. Marcos segurou a xícara com as 2 mãos. O calor aquecia sua palma. Eu não sei se estou pronto, mas sei que não posso continuar como estava, invisível, enterrado. Meu pai não me criou para isso. Professor Augusto assentiu. Bebeu um gole, colocou a xícara na mesa. O vídeo viralizou. 3 milhões de visualizações até agora.
Mas sabe o que é interessante? Não é só sobre você, é sobre a mulher, Isabela Monteiro. Marcos franziu a testa. Professor Augusto pegou um tablet. Abriu vários artigos. Mostrou para Marcos. Olha isso! A internet a destroçou. Hashtags pedindo boicote ao hotel. Empresas cancelando eventos. Ela está sendo massacrada publicamente. Marcos leu as manchetes. Bilionária humilha artista talentoso. Arrogância e classismo expostos. Isabela Monteiro perde patrocínios após vídeo viral. Ele não sentiu satisfação. Apenas vazio. Não era isso que eu queria. Eu sei. Mas funciona a nosso favor. Sabe por quê? Marcos balançou a cabeça. Professor Augusto sorriu. Aquele sorriso de quem via 3 passos à frente. Porque daqui a 2 dias tem um grande evento beneficente. Transmissão ao vivo. Várias apresentações culturais. E adivinhe quem está organizando? Isabela. Exato. O hotel dela. Ela precisa desesperadamente limpar sua imagem. Esse evento é crucial. Políticos estarão lá, empresários, imprensa. Se ela cancelar, confirma tudo o que estão dizendo sobre ela. Marcos começou a entender. Professor Augusto continuou. Eu conheço o coordenador cultural do evento. Estudamos juntos há 30 anos. Ele me deve favores, muitos favores. Você quer me colocar para tocar nesse evento? Não quero. Vou. Você vai se inscrever como pianista convidado. Nome artístico. Eles vão aceitar. Precisam de apresentações de qualidade para salvar a reputação deles. Marcos se levantou, caminhou até a janela. Olhou para a rua lá embaixo. Pessoas indo trabalhar, vivendo vidas normais, previsíveis, seguras. Ele podia voltar para aquilo, procurar outro emprego de faxineiro, esquecer tudo, ou, se eu fizer isso, se eu tocar nesse evento, não há volta. Não, não há. Você vai estar se expondo, se declarando músico, artista, vai ter que assumir isso, viver isso, todas as consequências. Marcos virou-se, olhou para o professor. Quais são as consequências? Professor Augusto se levantou, juntou-se a ele na janela. Instabilidade financeira, incerteza, rejeição constante. A maioria dos músicos mal consegue pagar contas. Você vai ralar, muito, e talvez nunca chegue onde sonha. Mas sabe o que é diferente de viver seguro? O quê? Você vai dormir todas as noites sabendo que tentou, que não desistiu, que honrou seu dom. Isso vale mais do que qualquer salário fixo. Marcos pensou no pai, na carta, nas palavras sobre arrependimento, sobre viver seguro e morrer vazio. Ele não queria isso. Não podia querer isso. Me inscreve no evento. Professor Augusto sorriu. Bateu no ombro de Marcos. Ótimo. Agora vem. Temos 48 horas. Você precisa praticar. Eles foram para a sala. Marcos sentou no piano. Colocou as mãos sobre as teclas. Não tocou ainda. Apenas sentiu. A textura, a temperatura, a possibilidade. Qual música você vai tocar? Marcos pensou. Precisava ser impactante, técnica e emoção. Algo que grudasse na alma, que fizesse até Isabela sentir. Ele sabia exatamente qual. Liszt, La Campanella. Professor Augusto assobiou baixo. Uma das peças mais difíceis do repertório. Você tem certeza? Ganhei prêmio nacional com ela, 15 anos atrás, mas meu corpo lembra. Então toca. Deixa eu ver onde você está. Marcos começou. As primeiras notas saíram hesitantes. Os dedos estavam rígidos. 15 anos de desuso cobravam preço. Ele errou. Parou, respirou, começou de novo, melhor dessa vez. A memória muscular acordava, devagar, como animal hibernando. Ele tocou por 20 minutos. Parou. Suor escorria pelo rosto, as mãos doíam. Professor Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou. Sua técnica está lá, enterrada, mas está. Porém, falta algo. O quê? Emoção. Você está tocando com a cabeça. Precisa tocar com o coração. Precisa lembrar por que ama isso. Por que isso importa.
Marcos olhou para as teclas. Elas pareciam acusá-lo, cobrar dele algo que não sabia se tinha mais. Como eu faço isso? Professor Augusto se aproximou. Sentou ao lado dele no banco. Fecha os olhos. Lembra do seu pai, da primeira vez que te viu tocar, do orgulho no rosto dele, da última vez que tocou para ele. Agora toca não para Isabela, não para a plateia, não para provar nada. Toca para ele, para a memória dele, para a criança que você era e acreditava em impossíveis. Marcos fechou os olhos. Viu o pai, primeira fileira, sorrindo, aplaudindo, chorando de orgulho. Viu a si mesmo, 17 anos, cheio de sonhos, invencível, imortal. Ele colocou as mãos nas teclas. Começou a tocar. Dessa vez era diferente. As notas fluíam. Não eram apenas sons, eram memórias, eram dor, eram amor. Eram tudo que ele guardou por 15 anos e nunca conseguiu expressar. A música cresceu, ganhou vida própria. Marcos não controlava mais, apenas canalizava. Quando terminou, lágrimas escorriam pelo rosto. Ele abriu os olhos. Professor Augusto também chorava. Limpou os olhos, colocou a mão no ombro de Marcos. Isso, exatamente isso. Se você tocar assim no evento, nada mais vai importar. Você já venceu. Marcos levantou, caminhou pela sala, processando, sentindo. Ele não tocava assim há tanto tempo. Esqueceu como era, como doía e curava ao mesmo tempo. Eu preciso praticar mais, muito mais. Você tem meu apartamento, meu piano, todo o tempo que precisar. Vou ligar para o coordenador agora. Garantir sua vaga. Professor Augusto saiu da sala. Marcos ficou sozinho com o piano. Ele tocou de novo, e de novo, e de novo. As horas passaram. O sol mudou de posição. Suas mãos ardiam, mas ele não parava. Cada repetição o levava mais perto da perfeição, mais perto de quem costumava ser, mais perto de quem podia ser de novo. Professor Augusto voltou à tarde, sorriso no rosto. Está feito. Você toca daqui a 2 dias. Último apresentador da noite. Transmissão ao vivo. Nome artístico Marcos Andrade. Eles não fazem ideia de quem você é. Marcos parou de tocar. Olhou para o professor. A realidade bateu. 48 horas. Então tudo mudaria. Para melhor ou pior. Não havia meio termo. Não havia volta. Estou pronto. Mentira. Ele não estava pronto. Estava apavorado. Mas às vezes coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. 2 dias passaram como névoa. Marcos não saiu do apartamento do professor Augusto. Dormiu pouco. Comeu menos ainda. Apenas tocou. Suas mãos desenvolveram bolhas. Estouraram. Viraram calos. Ele não parou. Na manhã do evento, o professor Augusto o encontrou dormindo sobre o piano, a cabeça apoiada nos braços, a partitura de La Campanella ao lado, marcada, anotada, decorada. Marcos, acorda. Hoje é o dia. Marcos levantou a cabeça, os olhos vermelhos, o corpo dolorido, mas algo nele havia mudado, a postura, o olhar. Havia determinação onde antes existia dúvida. Que horas são? 12:00. O evento começa às 7. Sua apresentação está programada para as 10, última da noite. Marcos se levantou, alongou os braços, sentiu cada músculo protestar. 2 dias de prática intensiva cobravam preço, mas valia a pena. Ele estava pronto, tecnicamente pelo menos. Você precisa comer, tomar banho, descansar um pouco. Professor Augusto preparou café e sanduíches. Marcos comeu mecanicamente. O estômago estava fechado. Ansiedade, medo, expectativa, tudo misturado em um nó apertado. Às 4 da tarde eles saíram. Professor Augusto emprestou um terno, preto, simples, elegante. Marcos se olhou no espelho. Não se reconheceu. 2 dias atrás era faxineiro. Hoje era músico. A transformação parecia impossível, mas estava acontecendo. O táxi os levou até o hotel. O mesmo hotel. O mesmo salão. Marcos sentiu o estômago revirar quando passou pela entrada. Memórias da humilhação voltaram. Nítidas, dolorosas.
Ele respirou fundo. Não era mais aquele homem. Não podia ser. Eles entraram pela entrada de artistas. Um corredor lateral, longe dos convidados. Marcos viu outros músicos. Um violinista ajustando o instrumento, uma soprano aquecendo a voz, um quarteto de cordas revisando partituras. Todos profissionais, confiantes. Ele era um impostor entre gigantes. Para de pensar assim. Professor Augusto leu sua expressão. Colocou a mão em seu ombro. Você pertence aqui, mais do que qualquer um deles. Lembra disso. Um homem de terno cinza se aproximou. Prancheta na mão, fone no ouvido. Coordenador do evento. Marcos Andrade? Sim. Perfeito. Você é o último. Às 10 em ponto. 4 minutos máximo. A transmissão ao vivo termina às 10h15. Não podemos atrasar. Entendido. O coordenador marcou algo na prancheta. Seguiu para o próximo artista. Marcos e professor Augusto encontraram um canto tranquilo nos bastidores. Dava para ver o palco de lado, o mesmo piano, o mesmo Steinway, esperando. Às 7, o evento começou. Marcos assistiu escondido. Isabela abriu. Vestido azul marinho, sorriso forçado, discurso sobre caridade, sobre ajudar comunidades, sobre arte. As palavras eram bonitas, vazias. A plateia aplaudiu educadamente. Alguns gravavam, procurando qualquer deslize. As apresentações começaram. O violinista tocou Vivaldi. Competente, mas sem brilho. A soprano cantou uma área de Puccini. Linda, mas previsível. O quarteto de cordas apresentou Mozart. Tecnicamente perfeito, emocionalmente distante. Marcos observava tudo. Estudava, aprendia. Cada apresentação recebia aplausos, mas nenhuma realmente tocava as pessoas. Eram músicas de fundo, elegantes, esquecíveis. Ele não podia ser esquecível, não dessa vez. Às 9h30, o penúltimo artista terminou. Um pianista tocou Debussy, suave, delicado, bonito. A plateia aplaudiu. Conversas recomeçaram. Pessoas checavam celulares. A atenção dispersava. O evento perdia energia. O coordenador apareceu. Acenou para Marcos. Você é o próximo. 5 minutos. Marcos se levantou. As pernas tremiam. Professor Augusto o abraçou. Lembra? Não toca para eles, toca para o seu pai, toca para você. O resto é consequência. Marcos assentiu. Caminhou em direção ao palco. Cada passo era uma eternidade. Ele parou na lateral, esperando. O coordenador no palco anunciava: para encerrar nossa noite, temos um talento especial. Marcos Andrade nos presenteará com Liszt. Por favor, recebam com aplausos. Aplausos mornos, educados, obrigatórios. Marcos respirou fundo. Deu 3 passos. Entrou no palco. As luzes o cegaram por um segundo. Ele piscou, ajustou a visão, olhou para a plateia. 300 pessoas, talvez mais. Rostos indistintos, mas um rosto se destacou. Primeira fileira. À direita, Isabela. Ela conversava com alguém. Nem olhou quando ele entrou. Desinteressada, indiferente. Marcos caminhou até o piano. Sentou no banco, ajustou a altura. Colocou as mãos sobre as teclas. Ainda não tocou. Apenas respirou. Procurou seu pai na memória. Encontrou. Sentiu a presença. O apoio. O amor. Isabela finalmente olhou para o palco. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu. Ela reconheceu. Marcos, o faxineiro. Ali, no piano. De novo. Ela se inclinou para a frente, paralisada entre choque e fúria. A câmera de transmissão ao vivo focou em Marcos. Close no rosto. Milhares assistindo online. Ele não sabia disso ainda. Não importava. Naquele momento, existiam apenas ele e o piano. E a memória de um pai que acreditou quando mais ninguém acreditava. Marcos fechou os olhos. Começou a tocar. As primeiras notas de La Campanella explodiram pelo salão. Rápidas, técnicas, impossíveis. As conversas pararam, instantaneamente. Todas, 300 cabeças viraram.
300 pares de olhos fixaram no pianista que, segundos atrás, era apenas mais um nome no programa. A música de Liszt não perdoa. Exige tudo: velocidade, precisão, resistência, emoção. Marcos entregou tudo. Seus dedos voavam, saltavam, dançavam sobre as teclas. Notas se multiplicavam, cascatas de som. Impossíveis de acreditar. Isabela estava pálida, mãos agarrando o apoio da cadeira. Ela não conseguia desviar o olhar. Ninguém conseguia. Era como assistir milagre. Improvável, impossível, real. A música continuava. Marcos entrou na segunda sessão, mais complexa, mais rápida. As mãos cruzavam uma sobre a outra, saltos impossíveis de oitavas. Ele não errou uma nota, nenhuma. 15 anos de silêncio evaporaram. O prodígio havia retornado. Isabela se levantou. Quis sair, quis gritar, quis fazer algo, mas estava presa. Todas as câmeras no salão, transmissão ao vivo. Se ela causasse cena agora, destruiria completamente sua imagem. Ela ficou parada, assistindo, sofrendo. Um político na terceira fileira virou para o acompanhante. Quem é esse cara? O homem ao lado checou o programa. Marcos Andrade. Nunca ouvi falar. Mas eles estavam ouvindo agora. Todos estavam. A música alcançou o primeiro clímax. Acordes massivos, reverberando. O piano parecia pequeno demais para conter o som. Marcos tocava não apenas com as mãos. Todo o corpo participava, balançava, inclinava, vivia cada nota. Um cinegrafista da transmissão ao vivo aproximou-se. Filmou close das mãos de Marcos. A velocidade era surreal. Os dedos borravam, como asas de beija-flor. Impossível acompanhar. A câmera subiu. Focou o rosto dele, concentração absoluta, mas também algo mais. Paz. Como se finalmente estivesse onde deveria estar. Isabela sentou de novo. Não conseguia mais ficar em pé. Suas pernas falhavam, ela olhou ao redor. Todo mundo assistia a Marcos. Ninguém a notava. Pela primeira vez na vida, ela era invisível. E ele, o faxineiro que ela humilhou, era o centro do universo. A música entrou na terceira sessão, a mais famosa. O tema principal retornava, mas transformado, mais poderoso, mais emocional. Marcos abriu os olhos. Pela primeira vez, desde que começou. Olhou diretamente para Isabela, não com raiva, não com vingança, apenas com certeza, a certeza de quem sabia seu valor. Isabela desviou o olhar. Não conseguia sustentar. Lágrimas se formaram. Ela piscou, tentou controlar. Não podia chorar. Não ali, não na frente de todos. Mas a música não permitia defesas. Entrava, quebrava barreiras, forçava sentimento. Alberto Mendes, na última fileira, se inclinou para a frente. Ele conhecia música, tinha ouvido os maiores pianistas do mundo, em Viena, Paris, Nova York. Este homem não era apenas bom, era excepcional. Era raro, como ele estava limpando o chão no hotel. A sessão técnica mais difícil chegou. Trinados impossíveis, notas repetidas em velocidade desumana. Marcos executou com perfeição, sem esforço aparente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alguns músicos nos bastidores balançavam a cabeça, incrédulos. Um deles sussurrou: "Isso não é possível. Ninguém toca assim." Marcos continuava. A música construía, camada sobre camada, cada repetição mais intensa, mais urgente. O salão estava em transe coletivo. 300 pessoas, respirando juntas, vivendo juntas aqueles 4 minutos de perfeição. A câmera voltou para Isabela. Zoom no rosto. Ela não percebeu. Estava perdida. Conflito óbvio na expressão. Orgulho ferido lutando contra a admiração involuntária. Ela queria odiá-lo, queria que ele falhasse, mas não estava falhando, estava voando. A música começou a desacelerar, aproximando-se do final. Marcos fechou os olhos de novo.
As últimas notas precisavam de tudo. Cada grama de emoção, cada memória, cada sacrifício. Ele pensou no pai, na carta, nas palavras sobre não desperdiçar dons, sobre viver sem arrependimentos. As notas caíram como pétalas, suaves, delicadas, mas carregadas de peso, de significado, uma por uma. Cada nota um adeus, um começo, uma promessa. O salão estava em silêncio absoluto. Até respirar parecia invasão. Marcos tocou a penúltima nota. Sustentou, deixou vibrar, morrer naturalmente. Então a última. Um dó agudo, sozinho, puro. Ele a tocou forte, deixou o som preencher cada canto, cada pessoa, cada coração. A nota morreu. Lentamente. Marcos manteve as mãos sobre as teclas. Não se moveu. O silêncio continuou. 3 segundos. 5. 10. Ninguém ousava quebrar o momento. Era sagrado, raro, inesquecível. Então uma palma. Sozinha. Forte. De pé. Dona Beatriz. A senhora de cabelos brancos. Ela aplaudia com lágrimas escorrendo. Outra pessoa se levantou. Aplaudiu. Depois outra e outra. Como dominó. Em 30 segundos, 300 pessoas estavam de pé, aplaudindo, gritando, assoviando. Marcos se levantou, virou para a plateia, fez reverência. 1, 2. Os aplausos não paravam, aumentavam. Alguém gritou bravo. Outros repetiram. O som ecoava, ensurdecedor, libertador. Ele olhou para onde o professor Augusto estava, nos bastidores. O velho mestre chorava, sorrindo, orgulhoso. Marcos sorriu de volta. Depois olhou para Isabela. Ela estava sentada, sozinha em pé, era conspícuo. Todo mundo ao redor dela aplaudia. Ela permanecia imóvel, rosto sem expressão, mas algo nos olhos. Derrota, reconhecimento, vergonha. Marcos saiu do palco. Os aplausos continuaram. Exigiram bis. Ele não voltou. Não precisava. Disse tudo o que precisava dizer. Nos bastidores, músicos o cercaram. Parabenizações, perguntas, admiração. Ele respondeu educadamente, mas sua mente estava longe. O coordenador apareceu, empolgado. Isso foi incrível. A transmissão explodiu. Milhões assistindo. Precisamos conversar sobre... Marcos não ouviu o resto. Caminhou. Procurou ar fresco. Encontrou uma varanda lateral. Saiu. A noite estava clara. Estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Ele respirou fundo. Deixou o ar frio preencher os pulmões. Fez. Realmente fez. Não apenas tocou bem. Tocou perfeito. Tocou como nos sonhos. Como quando tinha 17 anos e o mundo inteiro parecia possível. A porta atrás dele abriu. Passos. Ele não virou. Sabia quem era. O perfume revelou antes da voz. Você me enganou. Isabela, voz baixa, trêmula. Marcos continuou olhando as estrelas. Não, você nunca perguntou, nunca se importou. Para você, eu era só o faxineiro. Invisível, descartável. Silêncio. Isabela deu 3 passos. Ficou ao lado dele. Também olhou para o céu. Não sabia o que dizer. Pela primeira vez na vida, palavras a abandonaram. Eu não sabia. Não quis saber. Diferença enorme. Marcos finalmente virou. Olhou para ela, sem raiva, sem satisfação, apenas cansaço. Cansaço de anos carregando peso invisível. Sabe qual a parte mais triste? Não foi a humilhação, não foi ser expulso, foi perceber que para pessoas como você, pessoas como eu, simplesmente não existem. Somos cenário, móveis, nada. Isabela abriu a boca, fechou. Lágrimas finalmente caíram. Ela não tentou esconder. Você está certo. Eu sou tudo o que você disse. Arrogante, cruel, vazia. Ela sentou no chão da varanda. Vestido caro sobre concreto frio. Não se importou. Cobriu o rosto com as mãos. Soluçou. Anos de máscaras desmoronando em minutos. Marcos observou. Parte dele queria sentir satisfação. Vingança. Mas não sentiu. Apenas viu o ser humano quebrando. Imperfeito. Perdido. Como todos. Por que você é assim?
A pergunta saiu suave, genuína. Isabela levantou o rosto, maquiagem borrada, vulnerável. Meu pai, ele construiu o império do zero, me criou para ser forte, impiedosa. Disse que compaixão era fraqueza. E o mundo devora os fracos. Então eu me tornei o que ele queria, um monstro bem vestido. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Continuou. Hoje, assistindo você tocar, percebi algo. Você tinha tudo e perdeu. Eu tenho tudo e sou vazia. Você encontrou o caminho de volta. Eu nem sei se existe caminho para mim. Marcos sentou ao lado dela, guardou distância respeitosa. Ficaram assim, dois estranhos sob estrelas, unidos por momento impossível. Sempre existe caminho, mas você precisa querer encontrar. Isabela riu, som amargo, sem humor. Minha reputação está destruída, empresas cancelando contratos, internet me crucificando. Meu pai me ligou hoje, disse que sou vergonha para a família, que ele construiu tudo para eu jogar fora por orgulho estúpido. Boa. Ela olhou para Marcos, surpresa. Boa. Significa você pode reconstruir do jeito certo dessa vez. Sem máscaras, sem crueldade, só você. A pessoa real embaixo de todo esse verniz. Isabela processou. Palavras simples, mas carregadas de verdade que ela evitou a vida inteira. Eu não sei quem é essa pessoa. Então descubra. Ninguém pode fazer isso por você. Marcos se levantou, estendeu a mão. Isabela olhou, hesitou, pegou. Ele a ajudou a levantar. Ficaram cara a cara. Ela tinha altura similar com os saltos. Você disse que se casaria comigo se eu tocasse. Eu toquei. Isabela engoliu seco, esperou acusação, cobrança, mas Marcos sorriu, pequeno, gentil. Mas eu recuso. Ela piscou, confusa. O quê? Seu desafio, sua promessa. Eu recuso, porque você não merece minha música, não ainda, talvez nunca, mas definitivamente não hoje. As palavras cortaram, mais profundo que qualquer grito. Isabela sentiu, cada sílaba. Marcos continuou. Você precisa se tornar alguém que merece coisas bonitas, alguém que vê pessoas, todas as pessoas, não só as ricas, as poderosas, mas as invisíveis, os faxineiros, os garçons, os guardas. Eles também são humanos, também têm histórias, sonhos, dores. Ele começou a andar em direção à porta. Parou, virou a cabeça. E quando você se tornar essa pessoa se tornar, talvez possamos conversar de novo, como iguais, como humanos, não como bilionária e faxineiro, apenas como pessoas. Marcos abriu a porta. Professor Augusto estava lá, esperando, sorrindo. Eles caminharam juntos pelo corredor. Vozes animadas vinham do salão. Repórteres queriam entrevistas, empresários ofereciam contratos. O mundo subitamente se abria. Mas Marcos não olhou para trás. Não para o salão, não para Isabela. Aquele capítulo fechou, um novo começava, incerto, assustador, mas dele, finalmente dele. Na varanda, Isabela permaneceu sozinha. O vestido caro, sujo de poeira, a maquiagem arruinada, o orgulho despedaçado. Ela olhou para as próprias mãos. Mãos que nunca trabalharam, nunca criaram, apenas comandaram, controlaram, machucaram. Ela chorou, de verdade dessa vez. Não lágrimas de autopiedade, mas de reconhecimento. Do que era, do que fez, do que precisava mudar. Não sabia se conseguiria, não sabia se era tarde demais. Mas pela primeira vez em 35 anos, Isabela Monteiro sentiu algo real. Vergonha. Arrependimento e, estranhamente, um fio minúsculo de esperança. Dentro do salão, alguém propôs brinde. Ao pianista misterioso. Taças se ergueram, vozes ecoaram, a festa continuava, o mundo girava, indiferente a dramas pessoais, a revelações, a mudanças silenciosas acontecendo em varandas escuras. Marcos saiu do hotel pela porta principal dessa vez. Não pela entrada de serviço, não pelos fundos, pela frente. Cabeça erguida, professor Augusto ao lado. O ar noturno era doce, frio,
Libertador. O que você vai fazer agora? Marcos parou na calçada. Olhou para o céu. Tantas estrelas. Tantas possibilidades. Viver. Finalmente, viver. E pela primeira vez em 15 anos, Marcos Oliveira acreditou em suas próprias palavras. 3 meses depois, Marcos estava em lugar completamente diferente. Não geograficamente, mas em todos os outros sentidos. Ele sentou em café pequeno, não luxuoso, apenas aconchegante, xícara de café fumegante, laptop aberto, e-mails intermináveis, convites para tocar, dezenas deles, teatros, salas de concerto, eventos privados. Todos queriam o pianista que viralizou, o faxineiro que se tornou sensação. A história era irresistível. A mídia adorava. Professor Augusto sentou na cadeira oposta, também com café. Olhou para Marcos com satisfação. Você precisa decidir. Não pode aceitar tudo. Seu corpo não aguenta. Marcos sorriu. Fechou o laptop. Verdade. Nas últimas 12 semanas tocou 4 vezes por semana. Ensaiava diariamente. Dormia pouco. Mas era diferente de trabalhar como faxineiro. Esse cansaço tinha significado, propósito. Eu sei. Estou filtrando. Só eventos que realmente importam. E dinheiro? Está entrando? Marcos assentiu. Não era fortuna, mas era suficiente. Aluguel pago, geladeira cheia. E, mais importante, dignidade restaurada. Ele tocava, recebia, não precisava se esconder. Um homem se aproximou da mesa, terno discreto, óculos de armação fina, sorriu educadamente. Com licença, você é Marcos Oliveira? Sou. Pensei que sim. Vi você tocar mês passado, no Teatro Municipal. Foi extraordinário. Só queria dizer obrigado. Aquela noite mudou algo em mim. O homem estendeu a mão. Marcos apertou. Conversaram brevemente. O homem saiu. Marcos olhou para o professor Augusto. Isso acontece direto agora. Pessoas me reconhecem, me agradecem. É estranho. Acostume-se. Você tocou o coração das pessoas. Elas não esquecem isso. Marcos bebeu o café. Olhou pela janela. A rua movimentada. Pessoas apressadas. Vivendo vidas. Ele era uma delas agora. Não mais invisível, não mais esquecido, apenas vivendo, trabalhando, existindo de forma que importava. Seu celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Marcos, é Daniel, do hotel. Marcos reconheceu a voz. Seu antigo colega faxineiro. Não falavam desde aquela noite. Daniel, como você está? Cara, eu estou bem. Mas liga, você precisa saber. A Isabela, ela mudou. Marcos ficou quieto. Não esperava ouvir esse nome. Não mais. O que você quer dizer? Ela demitiu metade da gerência, os que tratavam funcionários mal. Criou programa de bolsas, para funcionários estudarem. E, cara, ela está aqui, trabalhando de verdade. Não só comandando. Ela atende hóspedes. Ajuda na cozinha às vezes. É esquisito, mas real. Marcos processou. Não sabia o que sentir. Por que você está me contando isso? Porque ela pergunta sobre você, não diretamente, mas pergunta se alguém sabe como você está, se você está bem. Acho que ela sente, tipo, culpa real. Entendo. Obrigado por me contar. Você vai falar com ela? Não sei. Preciso pensar. Eles se despediram. Marcos desligou. Professor Augusto o observava curioso. Isabela? Aparentemente ela está mudando. Realmente mudando. E você? Como se sente sobre isso? Marcos não respondeu imediatamente, pensou. 3 meses atrás ele tinha raiva, ressentimento. Agora, apenas indiferença cansada. Não sei se importa. Minha vida seguiu. Ela não faz parte disso. Mas você consideraria perdoar? Perdão não é sobre ela, é sobre mim. Carregar raiva me machuca mais do que a ela. Então sim, eu perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. Ou voltar. Professor Augusto sorriu. Orgulho evidente. Você amadureceu muito? Eles terminaram o café. Saíram juntos. Caminharam pela rua. A tarde estava bonita.
Sol forte, mas não escaldante. Marcos tinha ensaio em 2 horas. Depois, jantar com estudantes de música, jovens que o procuraram pedindo orientação. Ele aceitou. Queria retribuir. Ajudar outros que tinham talento, mas não oportunidade. Passou por vitrine. Viu reflexo. Ele mesmo, mas diferente. Postura ereta. Ombros relaxados. Confiança no olhar. O faxineiro morreu. O músico renasceu. Não o prodígio de 17 anos, algo melhor, alguém que conhecia dor, perda, reconstrução. Semanas depois, Marcos recebeu convite especial. Tocar em gala beneficente, grande, importante. Mas não era apenas isso. A organizadora era Isabela. Ela pessoalmente escreveu carta, não e-mail, carta física, caneta, papel. Marcos, eu entendo se você recusar. Entendo se nunca mais quiser me ver, mas estou organizando evento para arrecadar fundos. Bolsas de estudo para jovens artistas de comunidades pobres. Pensei em você, no que você passou. Gostaria de sua presença, não para me perdoar, mas para ajudar outros que merecem chances que o mundo nega. Isabela. Marcos leu 3 vezes. Mostrou para professor Augusto. O velho mestre analisou. Ela está tentando, de verdade. A questão é, você quer ser parte disso? Marcos caminhou até a janela. Pensou no pai, na carta, nas palavras sobre segundas chances, sobre não viver com amargura. Vou aceitar, mas não por ela, pelos jovens que vão se beneficiar. No dia do evento, Marcos chegou cedo, mesmo hotel, mesmo salão. As memórias vieram, fortes, dolorosas, mas não paralisantes. Ele sobreviveu àquilo, cresceu daquilo. Isabela o viu. Aproximou-se hesitante. Ela estava diferente também. Sem o glamour excessivo, maquiagem sutil, vestido elegante, mas simples. Os olhos mostravam algo novo, humildade. Marcos, obrigada por vir. Estou aqui pelos estudantes, não por você. Eu sei. E está certo. Silêncio breve. Desconfortável, mas necessário. Você realmente mudou? Isabela respirou fundo. Estou tentando. Todos os dias, falhando às vezes, mas tentando. Você me mostrou o espelho. Não gostei do que vi, então estou mudando o reflexo. Marcos assentiu. Não sorriu. Não a abraçou. Apenas reconheceu o esforço. Continue tentando. O mundo precisa de menos pessoas como você era. E mais como você está tentando ser. Ele passou por ela. Foi preparar. O evento foi sucesso. Marcos tocou. Não para impressionar, para inspirar. 20 jovens receberam bolsas integrais naquela noite. 20 futuros que não seriam desperdiçados. No final, Marcos encontrou Isabela novamente. Dessa vez foi ela quem falou. Eu nunca vou me casar com você. E você nunca vai querer. Mas posso ser algo melhor? O quê? Alguém que aprendeu, que cresceu, que usa privilégio para bem real. Não por culpa, mas porque é certo. Marcos finalmente sorriu. Pequeno, sincero. Isso eu posso respeitar. Eles não viraram amigos. Não naquela noite. Talvez nunca. Mas chegaram a algo mais importante. Entendimento. Reconhecimento mútuo de humanidade. Imperfeita. Complicada, real. Marcos saiu do hotel, pela última vez. Não voltaria, não precisava. Aquele lugar era passado, sua vida era presente, e futuro brilhante o esperava. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Isso me mostra que estou no caminho certo, trazendo essas histórias para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos e faço questão de responder quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada inscrito me dá força para continuar. Não vai embora ainda. Escolhe uma das histórias na tela para assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.